onde nós vamos falar sobre um equipamento usado nas redes de computadores conhecido como switch. Aliás, já digo para vocês, é um dos equipamentos mais famosos que nós usamos nas redes de computadores, principalmente nas redes locais. Então vamos comigo aqui aprender um pouquinho mais sobre esse equipamento. Primeiro, a sua função. Qual é a função de um switch? A função mais básica dele é permitir a conexão de vários computadores em uma rede. Então a função de um switch é permitir conectar vários computadores em uma rede de computadores. Essa é a função básica dele. Ele é conhecido tecnicamente como um comutador de dados. Isso porque a distribuição dos dados, a distribuição do sinal efetuada pelo switch é por comutação. E ele também é utilizado como um concentrador de conexões de rede. Por que concentrador? Porque ele vai funcionar como um ponto central de conexão para vários computadores em uma rede, como vocês estão olhando nessa imagem. Percebe como ele de fato concentra as conexões dos vários computadores, permitindo que esses computadores possam então se comunicar entre si, formando aí nesse caso uma rede local. Ok? Bem, outra coisa importante, o switch, antes eu dizia, ele é conhecido como um comutador de dados. Por que ele é um comutador? Porque basicamente ele vai receber o sinal e vai enviar esse sinal somente para o computador destinatário da rede, diferente de um outro equipamento mais comum, conhecido como hub tradicional, que distribui o sinal para todos os computadores sem conseguir definir exatamente qual é o destino. No caso do switch não, o switch recebe o sinal e ele vai comutar esses dados, enviando esse sinal só para aquele computador de fato ao qual esses dados se destinam. O legal é que a gente pode entender isso um pouquinho melhor com outro termo, que ele é capaz de encaminhar os dados somente para a porta de destino. Isso porque cada ponto de conexão que nós temos no switch é conhecido como uma porta. Então ele vai encaminhar os dados somente para aquela porta de destino onde está conectado o computador destinatário de fato, tá bom? Bem, vamos ver isso na prática, pessoal. Vamos supor que esse computador aqui, ó, que nós temos aqui em cima, quer enviar dados para esse computador que está aqui ao lado, certo? O switch é o ponto central de conexão. Como é que isso acontece? Então, os dados vão para o switch e o switch encaminha somente para o computador ao qual os dados se destinavam. Agora vamos imaginar que esse computador aqui quer enviar dados para esse outro computador aqui. Mesma coisa, ele envia os dados, o switch recebe esse sinal, então, como vocês vão ver agora, e envia somente para aquele computador ao qual os dados de fato se destinam. Isso é realizar o que a gente chama de comutação de dados, que é definir o seguinte, olha, esses dados têm um destino, então vamos mandar somente para esse destino, esse sinal. Certo? Bem, agora que a gente viu um pouquinho melhor sobre a ideia do switch, vamos aprender também qual é a topologia que ele é utilizado. O switch é utilizado numa topologia conhecida como estrela. E o que é uma topologia estrela? É aquela que apresenta um ponto central de conexão, que é o que acontece de fato quando a gente tem o switch. Ele funciona como um ponto central de conexão. Topologia nada mais é do que o layout, o desenho organizacional da rede, o layout da rede. E percebe que quando a gente instala um switch, ele funciona de fato como um ponto central de conexão, formando um layout como se fosse uma estrela. Por isso a gente diz que a topologia indicada para o switch é a topologia estrela. Ele é usado em topologia estrela. Muito interessante isso. Bem, aprendemos bastante aí sobre esse switch, sobre esse equipamento, e agora, pessoal, nós vamos ver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo então a primeira questão, que diz assim: a respeito dos conceitos de redes de computadores, do programa de navegação Mozilla Firefox em sua versão mais recente, dos aplicativos para a segurança da informação, julgue o item. Em uma LAN, Local Area Network, que significa rede local, um switch pode permitir que mais de um par de hosts se comuniquem uns com os outros simultaneamente. Professor, o que são hosts? São os dispositivos que estão conectados nessa rede. Nosso desenho lá são os computadores, cada um dos computadores que estão conectados nessa rede funcionam como um host da rede, certo? Então, traduzindo, o que a questão está dizendo? Em uma LAN, isto é, em uma rede local, um switch pode permitir que mais de um par, então mais de um par é mais de dois, né?
de computadores se comuniquem uns com os outros simultaneamente, do host, os computadores que estão conectados e dispositivos nessa rede. Então, claro, pessoal, vamos marcar como certo a questão. A dificuldade dessa questão eram os termos utilizados. Muita gente não sabia que o termo LAN significa rede local. Muita gente não sabe que hosts são os dispositivos conectados naquela rede, no nosso caso lá, aqueles computadores. Então tá certíssimo, basta fazer uma pequena tradução do mundo informático para o nosso mundo mais tradicional para a gente entender de fato que a questão estava certa. Vamos lá resolver mais uma questão, pessoal. Acompanha comigo a leitura dessa próxima questão que diz assim: uma rede de computadores foi estruturada da seguinte forma. A topologia da rede, organização da estrutura física e o equipamento central, respectivamente, são... E ali vem letra A, anel e hub, letra B, malha e switch, letra C, barramento e modem, letra D, estrela e switch, letra E, distribuída e bridge. Pessoal, ele pede a topologia e o equipamento central que foi usado nessa rede. Bem, a topologia é estrela. Como é que a gente sabe disso? Porque o layout da rede tem um ponto central de conexão. E que ponto central é esse? É o switch. Então a resposta aqui tem que ser estrela e switch, que nós temos ali na letra D de Dinamarca. A topologia é estrela e o equipamento que foi usado como ponto central na conexão desses vários computadores, formando então a topologia estrela, é o switch. Isso a gente viu aí bem passo a passo. Beleza, pessoal, letra D de Dinamarca essa questão. Vamos lá para a resolução de mais uma questão, acompanha comigo aí a leitura. A questão diz assim: os dispositivos de comunicação de dados referem-se a equipamentos para o uso e controle de uma rede de computadores, visando promover a comunicação entre os componentes participantes da rede. Dois dispositivos físicos de comunicação são, letra A, roteador e switch, letra B, protocolo e roteador, letra C, switch e TCP/IP, letra D, TCP/IP e internet. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual a resposta dessa questão? Dois dispositivos físicos de comunicação são. Essa aqui tem que cuidar muito, porque ele começa dizendo lá em cima, dizendo assim: os dispositivos de comunicação de dados referem-se a equipamentos para uso de controle de uma rede de computadores, certo? Tudo bem. Aí ele dá, visando promover a comunicação entre os componentes participantes dessa rede. Tem que ser equipamentos que visem isso, promover a comunicação, a troca de dados entre os vários participantes da rede, quer dizer, entre os vários computadores da rede. Aí ele pergunta, dois dispositivos físicos de comunicação que fazem essa função são. Se a gente pegar a letra A, roteador e switch são, pessoal? São. Tanto o roteador serve para permitir a comunicação de vários computadores. O roteador ele funciona da seguinte maneira. Ele escolhe a melhor rota, o melhor destino para os dados, o melhor caminho para os dados atingirem um determinado destino. Por isso ele é chamado de roteador. Ele é usado quando nós temos mais de um caminho para chegar no mesmo destino. Aí o roteador define a melhor rota, define o melhor caminho para os dados atingirem o destino através de suas tabelas de roteamento. E um outro equipamento que também é físico e também permite a comunicação de vários componentes participantes da rede, quer dizer, vários computadores, é o switch, que funciona como ponto central de conexão. Por que a resposta não estava certa na letra B? Porque botou roteador até está certo, mas protocolo não é um componente físico. A questão diz dois dispositivos físicos de comunicação. Protocolo, pessoal, é um componente lógico. Protocolos são regras definidas para a comunicação de dados em uma rede, certo? Como, por exemplo, o protocolo FTP é para transferência de arquivos, o protocolo SMTP é para envio de e-mail, o protocolo HTTP é para acessar páginas da web. Então, protocolos são elementos lógicos que definem regras e padrões para a comunicação de dados. Não é parte física, é parte lógica, por isso errado a letra B. A letra C botou switch. Switch sim, parte física, então dispositivo físico, mas TCP/IP é um conjunto de protocolos básico para a comunicação de dados na internet, portanto, parte lógica e não parte física, por isso errado a letra C. Na letra D diz TCP/IP, que como eu disse é parte lógica, parte física é um conjunto de protocolos para comunicação de dados na internet, e internet é o termo que indica toda a rede mundial de computadores. Portanto, resposta aqui de dispositivo físico para comunicação de dados é roteador e switch, o que nós temos na letra A de América, o gabarito e a resposta da questão. Beleza, vamos lá para mais uma questão. Vem comigo e acompanha a leitura da próxima questão, que diz: um equipamento típico para auxiliar o funcionamento de redes de computadores é o...
Será que o pendrive, pessoal, ali da letra A, é um equipamento típico para redes? Não, ele pode usar em redes, pode usar o pendrive, mas ele não foi criado com essa finalidade, então ele não é típico para utilizar em rede. Ele é típico para usar em computadores, não importa se é rede ou não. Então, pendrive não é a resposta. Letra B, switch. Switch é um equipamento típico para funcionar em redes de computadores? Sim, switch sim, para conectar vários computadores em uma topologia estrela funcionando como ponto central. Disco rígido foi criado tipicamente para redes de computadores? Não, pode ser para rede, pode ser para computador sem estar conectado em rede. Então, quer dizer, não foi típico para a rede. Teclado também pode ser usado em rede ou pode ser usado num computador isolado sem rede. Então não é típico para rede. Leitor de CD é a mesma coisa. Pode ser usado num computador isolado ou pode ser usado numa rede. Então não é típico para rede. O único desses que é típico, criado para redes de computadores, é a letra B, o switch, que a gente já tanto comentou.